Classroom, na barra atividades do Classroom. Então a gente tem lá diversos tópicos, né? Todas as entregas lá da etapa 1, 2, 3, 4, M2, tem o arquivo da formação dos grupos, tem o contrato pedagógico, e entre esses tópicos tem lá um tópico de vídeos das aulas ao vivo. Então os vídeos das etapas anteriores estão todos lá, e os vídeos de hoje, né, estarão disponíveis ali para vocês também, sempre depois que termina, né, a conversão do vídeo, ele fica lá à disposição. O slide também é a mesma coisa, né? O slide também fica lá, tem um tópico chamado slides das aulas, os slides de todas as aulas anteriores, né? Inclusive de hoje, depois vai estar ali para vocês. Muito bem. Sempre no início de cada aula, a gente relembra o nosso calendário. O calendário é um tópico que a gente trabalha lá no contrato pedagógico, né? O contrato pedagógico foi um vídeo ali de em torno de 1h30, né? Onde a gente tratou com detalhes, né, de cada aspecto aí dessa disciplina de plano de negócios, né? A gente apresentou como ela funciona, formamos os grupos, mostramos onde estão, né, cada uma das etapas ali no Classroom e como fazer as entregas, né? Foi tudo detalhado, o vídeo está ali na barra atividades do Classroom, está lá no tópico contrato pedagógico. Então, acredito que todos já tenham assistido, né, mesmo aqueles que eventualmente não participaram da primeira aula. É muito importante, né, para entender como tudo funciona. Mas no início de cada aula, a gente sempre retoma o calendário para relembrar as datas, né, para relembrar a sequência das etapas do desenvolvimento do plano de negócios, né, o TCC de vocês. Então, nós iniciamos no dia 14/8, né? A primeira coisa que a gente fez foi a apresentação da disciplina, todos os detalhes, como ela funcionaria. Depois disso, ainda na parte da manhã, a gente iniciou a etapa 1. Então, sempre na parte da manhã, tem o início de uma nova etapa, né? Cada sábado, nós tratamos de uma etapa. Na parte da manhã é o início da etapa. Quando tem o início da etapa, o que a gente faz? A gente trata do o que é para fazer, como é para ser feito, um roteiro passo a passo, detalhado, de como vocês vão realizar a etapa. Aí depois disso a gente tem intervalo, chamada, aí depois da chamada os grupos se reúnem para dividir as tarefas dentro, né, da etapa em construção, começam a fazer, e eu estou na conexão aqui, né, até o final do período, para atender dúvidas e perguntas de vocês, porque no momento que divide as tarefas, né, começa a fazer, aí começa a surgir dúvida, ter pergunta, e a gente vai esclarecendo, né, orientando conforme vocês estão construindo. Isso é muito importante porque acontece durante a aula, né? É nesse momento que vocês devem construir, iniciar a construção, né, para poder tirar as dúvidas também durante a aula, que é muito importante. Depois, ao meio-dia, a gente tem um intervalo, voltamos às 13 horas, na parte da tarde, nós temos a finalização da etapa. E na parte da tarde, eu sempre trago um arquivo de entrega, né, de um grupo de um ano anterior, para a gente ver como é que foi feita aquela entrega, os erros mais comuns, né, o que foi esquecido, porque na aula, na primeira parte, sempre é dito, né, o que é para fazer, como é para fazer, o roteiro passo a passo, e a gente traz então um arquivo para comparar, né, o que foi esquecido, o que não foi feito, para que vocês também não cometam esses erros, né, são os erros mais comuns. Então a gente sempre traz esse arquivo na parte da tarde para comentar. Vale 2 pontos, e a entrega ficou para o dia 20/8, né? Os grupos já entregaram, já receberam ali a sua nota, com alguma observação para correções, né? A etapa 2 aconteceu sábado passado, dia 21/8. Na parte da manhã, nós tivemos o início da etapa 2. Aí o que teve? Na parte da manhã, o que é para fazer nessa etapa 2, como deve ser feita a etapa 2, o roteiro passo a passo, com todas as instruções de como desenvolver a etapa 2. Aí, depois do intervalo de chamada, os grupos se reuniram, né, para dividir as tarefas, começar a construção dessa etapa 2, e aí fiquei na conexão para atender vocês nas dúvidas e perguntas que fossem surgindo. Na parte da tarde, às 13 horas, né, a gente deu a finalização da etapa 2, trazendo um arquivo, né, de um ano anterior, para a gente discutir os erros mais comuns, né, as falhas que geralmente acontecem, os esquecimentos. E aí, para que vocês estivessem bem preparados, ao entregar a etapa 2, né, valendo 2 pontos, também não cometessem essas mesmas falhas.
a entrega até 27/8, né, às 11h59 da manhã, antes do meio-dia, né. Um grupo já tinha entregue, né, já recebeu nota, já coloquei uma observação lá, mas em geral para os 2 grupos, né, nessa etapa 2, o que ficou mais ali pendente, né, foi o item 3.3, que é os fornecedores, né. Foram solicitadas realizar ali algumas tabelas e essas tabelas ficaram incompletas, né. Então, ou não foi feito, né, todas as tabelas, ou, né, as tabelas ficaram faltando informações, né. Então, até recomendo, né, aos grupos darem uma olhadinha de novo lá nas orientações, né, o que foi dito, o que era para fazer naquele item 3.3 da etapa 2, para ajustar, né, e poder devolver com as correções, tá? Hoje nós vamos iniciar então a etapa 3. Então, na parte da manhã é o que deve ser feito, como deve ser feita essa etapa 3, o roteiro passo a passo de desenvolvimento dessa etapa 3. Porque é isso que eu vou olhar depois na hora da entrega, né, na correção da entrega de vocês, tá? Também vamos ter intervalo chamada e depois um espaço para os grupos já dividirem as tarefas, começarem a construção e já irem, né, tirando dúvidas, fazendo perguntas enquanto estão desenvolvendo. Na parte da tarde, igualmente, uma entrega dia anterior, para a gente ver aqueles erros que são sempre, né, repetitivos, sempre acontecem, né? Sempre tem algum esquecimento, né, em geral. A gente comenta isso para vocês não cometerem também nas entregas de vocês. Vale 3 pontos, vale um pouquinho mais, né, do que as entregas anteriores. O prazo para entregar fica até dia 13/9, né, às 11h59. No sábado que vem, fecha as etapas da N1, né, com a etapa 4. Dia 4/9, na parte da manhã, né, nós iniciamos a etapa 4, na parte da tarde a gente finaliza a etapa 4, na mesma dinâmica, né, de todas as outras etapas. 3 pontos, entrega até 9/9, às 11h59. Tá? E aí fecha os 10 pontos da N1, né? 2 pontos etapa 1, 2 pontos etapa 2, 3 pontos etapa 3, 3 pontos etapa 4, 10 pontos. Nossa média é N1 mais a N2 dividido por 2. Então só a nota da N1 não dá média, né? Porque seria 10 dividido por 2 daria 5, né? Fica abaixo do 6, abaixo da média. Nós precisamos da nota da N2, né? A nota da N2 é dada pela apresentação final. A apresentação final acontece no dia 11/9. A apresentação vai ocorrer na parte da manhã, né? Vocês apresentam aí em 10 slides o projeto de vocês, né? O plano de negócios da empresa. Vocês vão vender a ideia, né? Vocês vão apresentar, buscando demonstrar que esse negócio, né, é viável, que ele vai dar certo, justificando, né, a construção do projeto de vocês, apresentando aqueles pontos principais, né, que vocês entendem importante para colocar nessa apresentação. Aí vocês, claro, vão olhar, né, as 4 etapas que vocês produziram para construir esses 10 slides e apresentar aquilo que vocês têm de argumento, né, para demonstrar a empresa de vocês. Tá? Para fazer essa apresentação no dia 11/9, vocês têm que ter entregue já no dia 10, no dia anterior, tá? Às 11h59, o roteiro final e os slides. No roteiro final, né, vocês vão inserir as 4 etapas da N1. Né? Então, esse roteiro final é um arquivo que tem lá a capa, tem contracapa, tem folha de aprovação, tem o sumário. Depois abaixo, né, os espaços para vocês colocarem a etapa 1, 2, 3 e 4, vai ficar todo ele completo, né, todo o TCC completo. E claro, né, os slides, né, tem que ser inseridos aqui na entrega da N2, e vocês fazem, então, o envio. Esses slides que vocês entregam aqui no dia 10/9, né, na N2, que eu vou abrir no dia 11, né, aqui na tela, grupo por grupo, né, para vocês apresentarem. Então, grupo 1, abre os slides, o grupo 1 apresenta seu projeto. Depois, na sequência, a gente abre o grupo 2, né, ele apresenta, todos os integrantes do grupo participam, né, da apresentação, abrindo a câmera e abrindo o microfone, né, a gente grava as apresentações, elas ficam lá como um arquivo para a escola, onde vocês realmente participaram do TCC, apresentaram, né, o TCC de vocês, tá? Aí N1 mais N2 dividido por 2 dá a média final. Então ficou com 10 na N1, ficou com 10 na apresentação, somos 2 dá 20, divide por 2, média final
10. Tá? Esse é o nosso calendário, a gente relembra ele sempre, né, no início de cada sábado, mas eventualmente surge alguma dúvida nova, alguma coisa que a gente não perguntou ainda, né, e lembrou agora. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, gente, do nosso calendário? Tá tranquilo para todo mundo? O Arthur colocou no chat que tá tranquilo para ele. A Ana Paula colocou tudo certo. A Miriane também tá tranquila. Certo, gente. A participação de vocês é sempre importante, sempre bem-vinda, né? Então procurem participar, seja pelo chat aí, ou seja habilitando o microfone, né, para perguntas e dúvidas, tá? Isso, Vinícius. Exatamente, vamos ter essa avaliação aí. A ideia é que a gente conecta ali às 9, por volta de 9h15, né? A gente começa, vamos esperar 15 minutinhos para todo mundo, né? Às vezes tem alguém com problema de conexão, até 9h15 a gente espera todos os grupos conectarem. E às 9h15 apresenta o primeiro grupo, né? Na sequência apresenta o segundo grupo. Aí eu vou fazer fechamento de notas. Eu pretendo postar as notas ainda na parte da manhã. Na parte da tarde vocês já estão liberados, né? Não tem aula na parte da tarde. Eu vou fazer fechamento da ata de conselho da turma, fazer fechamento de chamada, conferência de frequências. Eu já faço o fechamento da turma à tarde, para no sábado seguinte, né, vocês já iniciarem a próxima disciplina que virá. Aqueles que continuarem, talvez alguns estejam fechando agora, né, o plano de negócios, a última disciplina, né. Certo, gente? Mais alguém? Muito bem. Professor, desculpa, eu acabei caindo. Você pode responder minha pergunta de novo? Sim. É isso que tu colocou na pergunta, tá? Eu vou começar as apresentações de vocês ali às 9h15, tá? 9 horas até 9h15, 15 minutos a gente vai ficar esperando todos os grupos conectarem. Em 9h15 começa o primeiro grupo, depois na sequência vem o grupo 2, e a gente vai assim. Fechou a apresentação dos dois grupos, né? Já ficam liberados na parte da manhã, e aí eu vou fazer o fechamento das médias, as notas de vocês. Já coloco no sistema, né? Até meio-dia provavelmente já vai estar no sistema as notas. Depois na parte da tarde vocês não têm aula, né? Porque já fechou a disciplina. Eu faço o fechamento da ata de conselho da turma, né? Fechamento de frequências, fechamento da turma, eu já encerro e faço o envio. E no sábado que vem já está tudo certo para vocês começarem a próxima disciplina, tá? Claro que aqueles que vão continuar, né? Porque se tiver alguém aí que tá, não sei se é o teu caso, mas se estiver finalizando nessa, né? Essa já encerra, né? Não começa nenhuma nova sábado que vem, né? Mas aqueles que iniciam o próximo sábado já vão ter tudo certinho, né? No sábado, dia 11/9, já encerrada a disciplina para começar a próxima. Foi isso, Vinícius. Acho que caiu a tua conexão no meio, né, da explicação. Foi isso, né? Isso, exatamente. Mas eu perguntei sobre se a gente vai ser avaliado, vamos supor, por ti, mais outro professor, ou mais dois professores. A princípio tem um convidado, tá? Mas se ele não me confirmou ainda, se não puder, eu mesmo faço a avaliação, se não tem convidado para a banca, tá? Tô aguardando a confirmação dele, falta bastante tempo ainda, né? É só em setembro, mas já está convidado. Certo, Vinícius? Professor, o senhor chegou a olhar o seu e-mail para ver a pergunta que eu tinha lhe feito? Desculpa, Miriane, teu áudio tá bem baixinho, não deu para entender a tua pergunta. Ontem eu lhe mandei um e-mail sobre uma pergunta sobre a minha nota pelo trabalho. Eu não sei como é que tá a nota.
Não tem trabalho nessa disciplina, Miriam. Ela é um projeto, né? Um Desse, TCC. desse projeto que eu quero dizer. Eu não sei como é que tá a nota de As cada um. notas, a entrega é feita para o líder, né? E o líder recebe lá no perfil dele a nota da etapa. Aí o líder tem que passar para vocês, né? A nota e os feedbacks que estão sendo enviados, tá? Olha só, então a gente não tem que entregar nada, né? A gente tem que só abrir e fazer a nossa parte, né? Ali Não, no. vocês não têm que abrir e fazer a parte de vocês ali. Vocês têm que, né, entregar para o líder inserir, né, na Sim, etapa, é. para o líder fazer a entrega. Isso foi É, combinado lá no contrato pedagógico, né? E já foi feito assim na etapa 1 e 2 e continua até o final, tá? uhum. Eu tô fazendo e salvando e entregando para ele, não entrego. Isso. Isso Uhum. foi combinado, exatamente isso. Uhum. Tá? O líder entrega, a gente fez a divisão dos grupos na primeira aula, estabelecemos o líder, combinamos que o líder faz a entrega pelo grupo e é assim desde o início. Ficando pendente ali, né? Mas vai ficar pendente então, né? Isso, foi o que eu expliquei lá para vocês, né? Vocês não estão Uhum. fazendo a entrega, quem está fazendo a entrega é o líder, então fica só no perfil do líder a entrega e o feedback com a nota e vocês têm que, o líder, né, os líderes do grupo têm que passar o resultado ali para o grupo, né? A nota e os feedbacks para fazer as correções que são solicitadas nas entregas, tá? É só o líder que entrega. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Professora, não sei se já liberou as notas, só que o grupo 2 ainda não recebeu a nota da etapa 2. Sim, a etapa 2 acabou vindo mais tarde, né? A etapa 2 a entrega era até meio-dia, a entrega foi feita depois. Aí eu não consegui olhar ainda. O grupo 1 que entregou dentro do prazo já consegui, né? Primeiro grupo. Grupo 1, grupo 2, um dos grupos entregou dentro do prazo, já consegui atribuir nota e agora o outro grupo que entregou depois, né? Ainda não deu para corrigir ainda, porque a entrega foi feita a posterior, né? Mas hoje ainda já deve ter a nota ali. Mas igual fica a observação que eu fiz, tá? Para os dois grupos. Em relação ao item 3.3, tem a observação lá de olhar a aula da etapa 2 de novo, né? E fazer como se pediu lá do item 3.3, né? Porque tanto um quanto o outro, um já conseguia atribuir nota, né? Mas o outro ainda falta. Mas os dois grupos ali não fizeram tudo que foi orientado, né? Nessa etapa 2 ali em relação às tabelas de fornecedores ali. Ficou faltando informações ali, ficou faltando parte da tabela, tá? Por isso é importante, gente, as entregas dentro do prazo, tá? Senão vai chegar a aula no sábado e não tem a correção ainda, porque não entregou no prazo, né? Tá? Os prazos são importantes, os outros horários, turnos, né? Mas o professor está atendendo outra turma e aquele prazo ali, se não for cumprido, o professor não vai conseguir corrigir porque está dando aula para outra turma, né? Naquele momento ali. Então, se entregou no prazo, aí tem tempo suficiente aí para correção antes da aula. Se não, né? Se entregar depois do prazo, a correção vem só depois. Mais alguma pergunta, gente? Certo, Vinícius? Vi tua mensagem no chat ali. Às vezes acontece, né? A gente depende da internet, né? Daqui a pouco cai, daqui a pouco tá, o sinal tá ruim. Um dia a internet no Brasil vai ficar boa, né? Mas ainda, hoje em dia, às vezes a gente é pego pelo sinal, né? Nessa semana teve temporal aí, né? No meio da semana. Muitos bairros aí nas cidades da região metropolitana ficaram sem luz, sem internet. Deu muito problema, né? Às vezes acontece. Em relação ao calendário, gente, mais alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar? Tudo certo? Tudo certo. Legal, Renata. Muito bem, se ninguém quer perguntar mais nada, nós vamos adiante então com a nossa etapa 3. Iniciamos a etapa 3 hoje, então. Como você sabe, início da etapa a gente trata o que é para fazer, como é para fazer, a descrição detalhada, passo a passo da etapa.
que é justamente o que eu vou olhar no momento que eu abrir o arquivo entregue para fazer a correção. Então, se tudo que foi pedido na forma de fazer, como fazer, os detalhes, nota é máxima. Agora eu abri o arquivo, né? Vou olhar, fez isso, não fez aquilo, bom, já há um decremento de nota, né? Fez todos os tópicos ali, né? Mas não fez de acordo, tem um decréscimo de nota. Então, fiquem bastante atentos, né? Porque não vai ser cobrado nada diferente do que é cobrado na aula, né? Então, o que eu fui, né, o que eu pedi, o que eu orientei, é o que eu vou corrigir no trabalho de vocês, tá? Considerando, né, todas as orientações que já foram dadas até o momento, em relação à formatação, forma de fazer, identificar, né, o trabalho, e, claro, os elementos próprios de cada etapa, né? No caso da etapa 3, nós temos o capítulo 4 do trabalho de vocês. O capítulo 4 é o plano de marketing, né, composto dos itens que vão do 4.1 até o 4.6. Claro que ao fazer a abertura de qualquer capítulo, e a gente já sabe isso, né, porque nas etapas anteriores nós já sabemos, né, já fizemos assim desde então não muda nada, né, a regra é a mesma. Então, estou abrindo um capítulo, eu vou fazer a introdução, né, a introdução, basicamente neste apresentar ao leitor o que ele vai encontrar dentro desse capítulo. Então, um parágrafo breve, né, apresenta, ou a empresa, né, o nome da empresa de vocês, a empresa XYZ, apresenta a seguir o seu plano de marketing, né, com a descrição dos principais produtos, estratégia de preço, estratégia promocional, estrutura de comercialização, localização do negócio e avaliação estratégica, matriz SWOT. Ou seja, está apontando, né, quais são os itens que serão apresentados a seguir, que são os 4.1 até o 4.6, né? Um parágrafo bem simples, direto, tá? Alguns grupos ainda escolhem, né, colocar o autor, tá? Fica mais completo, mas o mínimo que está sendo pedido é isso, né? Fazer um parágrafo introdutório que apresenta os itens que virão na sequência, tá? Mas se colocar um autor antes, né, colocando segundo fulano de tal, plano de marketing, é isso, 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 é importante por isso, por aquilo, e mais esse outro parágrafo, né, apresentando os itens que virão na sequência, né, fica bem completo, né, mas aqui, se não colocar o autor, não vai ter errado, está pedindo no mínimo esse parágrafo que apresenta os itens que virão. Muito bem. Dito isso, vamos ao item 4.1, né, que é a descrição dos principais produtos e serviços. É claro que aqui, né, nesse capítulo, esses itens 4.1 até o 4.6, basicamente os 4 P's do marketing mais uma análise SWOT. Então, o 4.1 é o P produto, né, dos 4 P's do marketing. Aqui pede a descrição dos principais produtos e serviços. Então, a abertura do item 4.1. Você vai fazer um parágrafo falando, né, que a empresa vai apresentar os seus, aqui eu peço, né, de 3 a 5 principais produtos, tá? A empresa apresenta a seguir os seus 3 principais produtos, os seus 5 principais produtos, por exemplo. O produto tal, o produto tal, o produto tal e o produto tal. A seguir seguem as imagens dos produtos e as suas descrições. Aí logo abaixo, então, apresenta lá, né? Imagem número tal, produto XYZ. A imagem do produto ou do serviço, né? E embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, se vocês criaram aquela imagem, né? Ou fonte 2 pontos, a origem de onde veio, né? O nome de onde veio a imagem. E aí embaixo do primeiro produto, descrição do produto. Características, atributos, cor, peso, forma, sabor, embalagem, né? Todas as características do produto, detalhado como o produto, né, deve ser. Se for serviço, é a mesma coisa, né? Imagem, número tal, né? Serviço XYZ da empresa tal. Apresenta a imagem que representa o serviço, fonte 2 pontos, autoria própria, se vocês criaram aquela imagem daquele serviço, ou se vocês buscaram aquela imagem em algum lugar, fonte 2 pontos é o lugar de onde veio, né? O nome. Não é link, né? É sempre o nome, a origem do lugar. E depois embaixo, descrição do primeiro serviço.
Aí descreve lá detalhadamente como é que esse serviço acontece, como é que ele é prestado, o que é feito nesse serviço, todo passo a passo. Os materiais utilizados para a prestação do serviço, enfim. E aí embaixo vem o segundo produto ou o segundo serviço, o terceiro, o quarto, o quinto, e sempre embaixo de cada um a descrição detalhada desse produto ou serviço. Então aqui o formato desse item 4.1 é este. Primeiro parágrafo, introduzindo quais serão os produtos apresentados. Aí depois, imagem, descrição, imagem, descrição, imagem, descrição. Claro que cada imagem, né, não esquecendo a formatação padrão, né? Tem que ter lá, né, imagem brutal, título de produto ou do serviço, embaixo, fonte, 2 pontos. Tá? Sempre assim. É só isso no 4.1, é só esse formato. Tá? O importante aqui é seguir esse formato e colocar as informações, né, de uma forma bem correta e bem detalhada dentro da formatação que a gente... Vinícius perguntando se tem que ser todos os produtos. Foram... Não sei se... Deve ter caído a tua conexão, né, de novo, né, Vinícius? Provavelmente, nessa parte. Porque foi pedido de 3 a 5, né? Não são todos, tá? É de 3 a 5 produtos. Os principais. Tá, Vinícius? Respondendo a tua pergunta. Provavelmente a tua conexão vai ficar bem instável hoje, né, Vinícius? Se a internet já está ruim aí durante a semana, provavelmente hoje vai estar toda hora caindo. Mas tranquilo. Se não precisar mandar pergunta pelo chat, a gente vai esclarecendo. Mas foi isso que foi dito, tá? De 3 a 5 principais produtos da empresa. Produtos ou serviços, tá? Os 3 principais serviços, ou 5 principais serviços, são nesta quantidade, tá? Mais alguma dúvida, gente, no 4.1? Principais produtos e serviços? Ficou bem entendido essa lógica, essa divisão, como construir, esse passo a passo? Miriane colocou ok. Arthur, sim, tranquilo, legal. Certo. Nesse 4.1, né, a descrição dos principais produtos e serviços, para ajudar vocês a pensarem um pouco, né, em alguns detalhes que vocês possam complementar na descrição dos produtos, que às vezes, né, faltam as ideias ali, né, para construir o parágrafo. Tem que descrever o produto. O que eu posso colocar na descrição desse produto, né? Eu tenho algumas dicas aqui, né? Tamanho, forma, modelo, cor, sabor, enfim, rótulo, marca. Mas eu também já coloquei na sequência, tá? Sobre o produto, vocês podem descrever, né? Outras coisas, né? Ou, né, se basear nesses questionamentos aqui para complementar o parágrafo a respeito da descrição do produto, aquele parágrafo logo abaixo da imagem do produto, tá? Então, para ajudar a pensar nisso, vocês têm essas questões aqui, né? No círculo vermelho ali, por exemplo, né? O que o cliente quer do produto, né? Então, a gente pode descrever, né, essas expectativas. Os atributos do produto, como se é utilizado aquele produto, ou como é utilizado aquele serviço, né? A aparência que ele tem, a cor, né? Que tipo de necessidade, problema o produto resolve para o cliente, né? As funções do produto, né? Onde geralmente é utilizado aquele produto ou serviço pelo cliente, a descrição física, né, do produto, aquela questão, né, cor, tamanho, estilo, forma, peso, sabor, recheio, cobertura, se for a gênero alimentício, por exemplo, né, se for vestuário, né, tamanho, cor, diferentes estampas, né, isso tudo é importante, nome, marca, né, e aí temos aí uma série de questões, né, que ajudam vocês a pensar, né, como vocês vão descrever o produto ou serviços de vocês, tá? Sempre relembrando, de 3 a 5 principais produtos ou serviços, tá? 4.2, estratégia de preço. Como a gente disse, né, esse capítulo 4, plano de marketing, basicamente são os 4 P's do marketing, mais análise SWOT. Então já falamos do P, produto, né? Agora o P, preço. Né? Aqui são estratégias de preço. Tá? Aqui vocês vão fazer 5 parágrafos. Tá? Então, atenção. O primeiro parágrafo é o parágrafo de abertura do item 4.2.
Então, é segundo determinado autor, o que é estratégia de preço. Então, segundo fulano de tal, ano tal, né? Estratégia de preço é isso, isso e isso, é importante para a empresa, por isso, por aquilo e por aquilo. Primeiro parágrafo, tá? Primeiro de 5, né? Segundo parágrafo, o preço praticado pelos concorrentes. Então, no próximo parágrafo, eles vão falar. Foi realizada uma pesquisa de concorrentes, onde se analisou os 3 principais concorrentes da empresa. O concorrente tal e o concorrente tal. 3 concorrentes. O primeiro concorrente pratica preços que vão de X até Y. O segundo concorrente, de tanto a tanto. O terceiro concorrente, de tanto a tanto, para esses tipos de produtos ou serviços. Ponto. Próximo parágrafo. Terceiro parágrafo agora, né? Clientes. Segundo pesquisa realizada com os nossos clientes, não usem nossos, né? Nossos é só na linguagem falada, né? Na linguagem escrita tem que ser os clientes da empresa, né? Pesquisa realizada para compreender o público-alvo, os clientes da organização, identificou-se que, em relação aos preços, para esse tipo de produto, os clientes responderam que gostariam de pagar de tanto até tanto, de tanto até tanto, enfim. Fechou o terceiro parágrafo sobre os preços que os clientes desejam pagar. Quarto parágrafo, estimativa de preços da empresa de vocês. Então, a empresa XYZ estimou o preço de venda para o produto tal em tanto, para o produto tal em tanto. São de 3 a 5 produtos. Então, vocês vão falar do preço estimado que vocês pretendem praticar desses 3 a 5 produtos que já foram relatados no 4.1. E aí, no quarto parágrafo, é isso, né? Para cada produto, um preço estimado, tá? Que vocês desejam cobrar. Não precisa fazer cálculo, aqui é uma estimativa. O cálculo do preço de venda vem depois na etapa 4. Aqui agora, então, nesse quarto parágrafo, no 4.2, é um preço estimado. Tá? E aí vem o quinto parágrafo, que aí fecha a estratégia de preço, né? É a conclusão, é a estratégia de fato. Então, aí vocês no quinto parágrafo colocam, né? Realizada a análise e identificado que os concorrentes cobram de tanto a tanto. Os clientes desejam pagar de tanto a tanto. E a estimativa da empresa para os seus produtos e serviços é de tanto a tanto. Né? E verificando que, aí vem a estratégia. Se o cliente for sensível ao preço, vocês vão fazer uma estratégia, claro, relatando que a estimativa de preço de vocês, se ficou acima do que o mercado cobra, vocês, tendo o cliente sensível ao preço, vão ter que aproximar o preço daquilo que o cliente deseja pagar, aquilo que os concorrentes estão praticando. Porque se o cliente é sensível ao preço, se estiver muito elevado, eles não compram de vocês, compram do concorrente. Tá? Aí tem que ver se o produto de vocês é sensível, o cliente de vocês é sensível ao preço. Ou então uma outra estratégia, por exemplo, analisado então os concorrentes, os clientes, as nossas estimativas de preço, identificou-se que os nossos preços estão acima do praticado pelo mercado. No entanto, nosso público-alvo não é sensível ao preço, de forma que nós vamos concorrer, a empresa XYZ vai concorrer neste mercado com alta qualidade, mantendo o preço mais elevado, porque a qualidade, o diferencial, os atributos, enfim, as características do produto permitem que isso ocorra dessa forma. Então, já temos aí pelo menos 2 estratégias que vocês podem utilizar nessa justificativa da estratégia de preços de vocês. Certo, gente? Aqui não vai figura, não vai quadro, não vai imagem, são 5 parágrafos, é texto. Tá? E são esses 5 que a gente informou. Primeiro, segundo o autor, o segundo é o parágrafo sobre os concorrentes, o terceiro sobre os clientes, o quarto, estimativa dos preços de vocês, e o quinto é a estratégia definida em relação aos preços, conforme a gente relatou agora. Dúvidas, perguntas sobre esse passo a passo aqui do 4.2? Arthur colocou sem dúvida. Ana também colocou tudo certo no chat. Miriane colocou tranquila no chat. É bem direto, tá?
assim mesmo, nesses parágrafos. Mas assim como lá no parágrafo do produto, né, tinha algumas perguntas para ajudar vocês a pensar, né, o que vocês podem colocar nesses parágrafos. No preço também, tá? Tem aqui algumas dicas. Na hora de pensar, né, quando eu estou fazendo parágrafo sobre o cliente, sobre o fornecedor, sobre o concorrente, ou sobre a minha estimativa de preço, né, fazendo meu parágrafo de conclusão, eu posso, né, dar uma olhadinha nessas perguntas aqui para, né, complementar a construção do parágrafo, né, ter ideias para escrever a respeito desses 5 parágrafos, tá? Então, aqui no círculo em amarelo, né, qual o valor oferecido pelo produto? Né? Então, relembrando aquele parágrafo que vocês, né, devem criar sobre a estimativa de preço de vocês. Já existem referências na sua área, relembrando aquele parágrafo, né, que a gente tem que fazer sobre os concorrentes. O cliente é sensível ao preço, relembrando, né, na conclusão ali da estratégia, que é o último parágrafo, né, uma justificativa, se o cliente é ou não sensível ao preço, né, e aí a estratégia pode ser manter ou não manter, né, o preço estimado, né, como se é comparado em relação ao concorrente, né, porque isso também faz parte da estratégia, né, de preços, né, se o meu preço está mais alto, está mais baixo, né, como é que eu vou lidar com o meu preço, né, vai ficar mais próximo, vai ficar elevado, por tal e tal justificativa. E aqui à direita também uma série de outras, né, questões sobre o preço que vocês podem abordar, né, na construção desses 5 parágrafos, né, pode ajudar vocês a pensar ali no que escrever, tá? Então, sempre tem, né, o detalhamento do que é para fazer naquele tópico, e depois tem umas perguntas para ajudar vocês a pensarem na construção do texto, tá? Se precisarem, está sempre aqui na sequência, né, do tópico. Então, a gente já falou do 4.1, produto, explicamos o passo a passo, e depois tinha algumas perguntas para ajudar vocês a pensarem, né, na construção ali da descrição do produto. Depois, 4.2, estratégia de preço. Falamos dos 5 parágrafos, como fazer, o que precisa ter nesses 5 parágrafos. Depois, algumas perguntas aqui para ajudar vocês a pensarem, né, o que eu posso colocar nesse parágrafo, naquele, né, como é que eu posso descrever o meu texto. Tá? Se for necessário, né, tem aqui essas perguntinhas para ajudar a pensar nisso. Tá? Em relação a preço ainda, aquele parágrafo lá que eu tenho que escrever sobre o quanto os clientes desejam pagar. Vocês não precisam fazer uma nova pesquisa, né? Vocês já têm essa pesquisa lá na etapa anterior, né? Então, quais os preços que os clientes desejam pagar? Vocês já têm isso na pesquisa. Então, vocês vão fazer o parágrafo falando a respeito, né, daquilo que vocês já obtiveram, né, naquela pesquisa. O parágrafo sobre os concorrentes. Vocês já fizeram um quadro, né, analisando os concorrentes. Um dos elementos no quadro tinha que ser preço, né? Então, você já tem como criar esse parágrafo a partir dos valores que vocês já têm desses concorrentes, né? Lembra que foi pedido? Né? Análise da empresa de vocês, mais 3 concorrentes reais, verdadeiros que existem no mercado. Então, vocês fizeram pesquisa de preços, né, desses concorrentes, e aí fica fácil de construir esse parágrafo dos concorrentes, né? Os valores já tem, o nome dos concorrentes já tem, né? Teve um parágrafo ali, né, que é a estimativa de preço, né? Então, não é para fazer o cálculo, é para colocar um valor estimado, né, daqueles 3 ou 5 principais produtos ou serviços. Tá? Então, tem como fazer o cálculo do PV? Tem. Tá? É essa fórmula aqui. Eu estou mostrando essa fórmula aqui e relembrando isso para vocês, alertando que não é essa fórmula aqui, né, que é para vocês fazerem ali. É uma estimativa, um parágrafo fazendo estimativa de preços. Porque alguns vão lembrar, né, que o preço de venda, eu fiz lá economia e mercado, eu já fiz no segundo ciclo, né, a matemática financeira, né, tinha essa forma do preço de venda para calcular. Essa aqui, gente, é lá na etapa 4, tá? Eu já antecipo, porque alguns, né, acabam colocando o cálculo ali, né, e não precisa, né, é só na etapa 4. Nessa etapa 3, quando falar ali do parágrafo, né, da estratégia de preço, é um preço estimado de vocês, tá? Esse cálculo aqui depois a gente faz na próxima etapa, certo? Então é um erro comum, né? Às vezes o pessoal vai lá e nesse item coloca o cálculo. Não é necessário, tá? É um alerta. Muito bem. Agora vamos para as estratégias promocionais. Em relação às estratégias promocionais, é importante relembrar aqui que a gente está tratando
dos 4 P's do marketing, né? Então, estratégia promocional aqui se trata de promover a marca, promover a empresa, promover o produto, na mentalidade do público-alvo, na mentalidade do consumidor, de forma que, sempre que ele lembrar, né, de comprar aquele tipo de produto ou serviço, ele lembre daquela marca, lembre daquela empresa. Estratégia promocional aqui não é promoção de preço, dar desconto, né? Não é isso. Tá? O que está sendo pedido aqui é que vocês possam pensar nessas estratégias que vão fixar o nome da empresa de vocês na mentalidade do consumidor. Ou seja, o consumidor de vocês, né, o público-alvo, né, circula aqui pela cidade, né, pegou uma condução, pegou, né, um Uber, ou saiu de carro, ou pegou um ônibus, pegou o trem, passando naquela avenida, né, tem lá o outdoor da empresa, o nome da empresa, seus produtos, endereço e tal. Bom, ele passa todos os dias ali, todos os dias ele olha aquela marca, o produto, vê aquele outdoor. Então, estou fixando na mente do cliente, é uma estratégia promocional, né? A minha marca, meu produto. Quando ele for no supermercado, vai, consciente ou inconscientemente, lembrar daquela marca. O cliente acessou as redes sociais pelo celular, entrou lá no Instagram, tem lá a página do Instagram da empresa de vocês, né? Tem lá os stories da empresa de vocês, né? Acessou o Facebook, está lá a página do Facebook da empresa de vocês. Então, vocês estão dentro das redes sociais e os clientes têm acesso, né, a essas redes sociais. Então, constantemente ele está visualizando, em algum momento, novamente, né, a marca de vocês, o produto de vocês. O cliente está circulando pela cidade, né, num parque, né, ou está saindo do trabalho, indo para a escola, né, está no centro da cidade, foi fazer alguma coisa, e tem alguém ali entregando um panfleto. Nesse panfleto tem o nome da empresa, os produtos, a marca, o endereço. Eu estou promovendo na mentalidade do público-alvo a minha empresa. Ele está fixando a marca. Então, teve contato com o outdoor, entrou nas redes sociais de uma empresa, recebeu um folheto, né, um panfleto da minha empresa. E ele está, né, constantemente tendo contato com a minha marca, com a minha empresa. Automaticamente, a ideia é que precisou daquele produto, precisou daquele serviço, vai ser a primeira coisa, né, na memória dele que vai ativar, tá? Seja de forma objetiva, né, ou seja de forma subjetiva. Tá? De forma objetiva, lembrei que eu tenho que comprar chocolate, né? É um item de primeira necessidade. E aí eu já vou direcionado pensando naquela marca, vou comprar daquela marca e tal. Ou então, a compra, né, vai ser feita, né, dentro do supermercado, não tinha pensado, planejado comprar chocolate, mas passei pela prateleira, aquela marca, vou lá, olho, enfim, compro. Por quê? De alguma forma, né, seja de forma ativa ou passiva, seja de uma forma objetiva ou não, fui induzido pela estratégia promocional daquela empresa a adquirir aquele produto. É isso, gente. São essas as estratégias promocionais, né, para construir aqui, né, desconto, né, cashback, não é isso, tá? Aqui são as estratégias para promover a marca, promover a empresa, promover o produto, tá? Não é promoção de preço. Preço é o item anterior, né? Dar desconto, coisa assim. No 4.2, né? Aqui no 4.3 é promover a marca e a empresa. Bom, sendo assim, o primeiro parágrafo que vocês vão construir aqui é o parágrafo introdutório do item 4.3. Definição, segundo determinado autor, o que é estratégia promocional? Dentro dos 4 P's do marketing, dentro desse contexto, tá? De promover a marca. Então, segundo fulano de tal, a estratégia promocional é importante, por isso, ajuda a empresa nesse sentido. Parágrafo introdutório, então, segundo determinado autor, o que é estratégia promocional. Depois, na sequência, né, vocês vão apresentar as estratégias promocionais da empresa de vocês. Então, fiz o parágrafo, né, segundo determinado autor, estratégia promocional é isso e aquilo. Apresenta-se a seguir as estratégias promocionais da empresa XYZ. Aqui, gente, vocês vão colocar, tá, dividindo em estratégias físicas e digitais. Tá? Tem que ter as duas, certo?
Então, posso ter estratégias digitais como, né, o Facebook da empresa, o Instagram da empresa, o canal no YouTube da empresa, o TikTok da empresa, né, o site da empresa, estratégias digitais. Também tem que apresentar as estratégias físicas de promoção, promocionais. O panfleto, o outdoor, o banner, o flyer, né, a carta, o cartão de visita da empresa, tá? Todas estratégias físicas que podem ser utilizadas, o encarte, né? Todas estratégias físicas que podem ser utilizadas, tá? O que a gente pede aqui? 5 estratégias promocionais. Então, se eu tenho 5 estratégias promocionais, eu divido, né, entre digitais e físicas. Ponho 2 digitais e 3 físicas, 3 digitais e 2 físicas, conforme vocês quiserem dividir. Mas tem que ter digitais e tem que ter físicas, tá? Bom, parágrafo introdutório, apresenta-se a seguir as estratégias promocionais. E aí, imagem, número tal, Facebook da empresa XYZ. Apresenta o template, né, da página do Facebook da empresa, devidamente configurada. Embaixo, fonte 2 pontos, vocês configuraram, né, aquela página, então, autoria própria. Tá? Embaixo, imagem número tal, Instagram da empresa XYZ, template da página, né, no Instagram, né, aparecendo ali as configurações de vocês, né, algumas postagens, fonte 2 pontos, autoria própria. Embaixo, imagem número tal, TikTok da empresa, tal. Apresenta lá a página inicial, alguns vídeos que possam ter, né, representativos da empresa de vocês, fonte 2 pontos, autoria própria. Imagem próxima, né, canal do YouTube da empresa XYZ, apresenta lá o template inicial do canal da empresa de vocês, fonte 2 pontos, autoria própria. Foram várias estratégias digitais, vamos colocar algumas estratégias físicas. Então, imagem número tal, né, banner da empresa XYZ, apresenta o banner, né, que vocês formaram, fonte 2 pontos, autoria própria. Embaixo, né, imagem número tal, outra estratégia física, né, outdoor da empresa tal, fonte 2 pontos embaixo, autoria própria. Flyer, panfleto, cartão de visita, encarte, todas as estratégias físicas, tá? Dessas ou de outras que vocês pensarem, vocês escolham 5 e dividam, né? Algumas para digital e outras para física, tá? Para ajudar vocês, né, a pensarem um pouquinho nessas estratégias de promoção da marca, promover a marca, o nome da empresa, os produtos na mentalidade do cliente, né? Algumas questões que podem ajudar vocês a pensar nisso, tá? Aqui no círculo verde, né? Promoção. Onde vai anunciar o produto? Qual o melhor momento para promover, né? Qual o padrão de mercado, de anúncio, por exemplo, para esse tipo de produto, né? Onde vocês podem, né, passar adiante de forma efetiva, né, as mensagens de marketing de vocês. Né? TV, rádio, internet, coisas impressas, né? Algumas ações que possam ser feitas pela empresa. Aqui se tem uma questão sobre a sazonalidade também, né? Vocês podem relatar que tem momentos específicos, né? Vocês podem fazer estratégias promocionais em momentos específicos durante o ano, se for o caso, né? E tem produtos assim, né? Quando acontece a Páscoa, Natal, em momentos, né, específicos do ano. Então, podem ter, né, estratégias específicas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, isso também é interessante. Então, tem algumas questões aqui que ajudam vocês a pensar um pouquinho, né? Em fazer as estratégias de marketing de vocês. Tá? Mas, resumidamente, aquele parágrafo introdutório e apresenta a seguir, né, as suas estratégias de marketing digitais e físicas. Tá, gente? Tranquilo aqui esse item? Estratégias promocionais. Entendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Ana Paula colocou tudo certo no chat. Arthur também colocou tudo tranquilo.
Então, esse foi o item das nossas estratégias promocionais, tá? Agora nós vamos ao item 4.4, estrutura de comercialização. Aqui, gente, na estrutura de comercialização, vocês vão apresentar aí a forma como ocorre a distribuição, né, o canal de distribuição de vocês. Como, ou seja, como o produto de vocês, né, chega até o cliente, como o serviço de vocês chega até o cliente, tá? A abertura aqui do 4.4, né, é com conceito, definição de determinado autor. Segundo determinado autor, canal de distribuição é isso, isso e aquilo, é importante para as empresas, por isso e por aquilo. Depois do autor, vocês vão colocar duas estratégias ou dois canais de distribuição, tá? Pode ser dois canais de distribuição físicos, dois canais de distribuição digitais, um canal físico, um canal digital, tá? Mas tem que ter esses dois canais aí, ou seja, vai ter mais dois parágrafos, né? Depois do parágrafo do autor, tá? A Janaína colocou no chat. Tá no trabalho? Tá. Tranquilo, Janaína. Então, gente, depois do autor, vocês podem fazer um parágrafo, por exemplo, né? Apresentando a distribuição na loja, uma distribuição física, né? Então, minha loja é uma loja de vestuário, né? Então, o cliente, né, faz a aquisição do produto, né, dentro da loja. Então, tem um canal físico aqui. Então, primeiro parágrafo, depois do autor, né? A empresa XYZ, né, atende os seus clientes na loja física. Tá? E aí descreve como acontece essa distribuição do produto dentro da loja física. O cliente entra na loja, o vendedor se aproxima, oferece ajuda, o cliente escolhe os produtos, dirige até o provador, realiza, né, a prova da roupa, da vestimenta, do calçado, né, se dirige ao caixa, faz o pagamento, o produto é embalado, entrega ao cliente final, e ele sai da loja. Então, eu fiz uma distribuição, né, todo o processo de distribuição do produto dentro da loja física. Pode ser isso num restaurante, pode ser, né, num cinema, enfim, né, o tipo de produto ou serviço que for. Se for um serviço, né, o cliente entra em contato com a empresa, né, contrata o serviço, né, o prestador vai até a casa do cliente, instala o ar-condicionado, por exemplo, né, faz o teste, o cliente aprova, né, a instalação, enfim, né, o instalador deixa, né, a residência do cliente, o serviço foi realizado. Tá? Agora a gente tem que apresentar também um canal digital, né? Então, no exemplo da loja de vestuário, né? Próximo parágrafo. A empresa XYZ oferta aos seus clientes também um canal digital ao qual o cliente pode, né, realizar suas compras. Né? O cliente acessa o endereço tal na internet, acessa o e-commerce da empresa, seleciona o produto é carregado no carrinho de compras, né? O cliente escolhe a forma de pagamento, que pode ser tal e tal, né? O cliente escolhe a forma de entrega, né? Via correio, Sedex, FedEx, ou uma empresa de logística vai escolher o cliente que é ofertado ali no site, né? Finalizada a compra, o pagamento conferido, né? A mensagem vai, então, né, para o estoque da empresa, no estoque é feita a separação do pedido, né? É enviada à empresa, né? A empresa logística selecionada faz a coleta e entrega no endereço final do cliente. Então, eu descrevi, né, duas formas diferentes de distribuir o meu produto, né? Uma física na loja, outra digital. Tá? Pode ser duas formas, né, de atendimento físico, pode ser duas formas de atendimento digital, de distribuição do produto, né, de forma digital, como vocês desejarem, ou com o formato que mais se adequar ao tipo de negócio de vocês. Tá? Pode dizer assim, nós não vamos ter loja física, né? Vamos ter só a área administrativa da empresa, porque tudo é feito através do meio digital. Então, vocês vão ter venda, né, por site, vão ter venda pelo aplicativo, por rede social, vai ter duas ou três formas digitais de distribuição do produto. Tá? Quem tem loja física, hoje em dia é obrigatório ter também um canal digital, né? Não foge disso, então vai apresentar a distribuição na loja física e uma distribuição digital. Tá? Dentro desses parágrafos, né, também vocês podem complementar com outras informações. Por exemplo, na loja física, eu posso falar, né, quantos vendedores eu tenho, se eu tenho representantes, né? Então, pode ser detalhados outros elementos, né, na construção desse canal de distribuição.
Tá? Então, 3 parágrafos, né? Primeiro, né? Segundo, determinado autor. Próximo parágrafo, a primeira estratégia de distribuição, canal de distribuição pode ser físico ou digital, e a segunda estratégia de distribuição, né, que pode ser também física ou digital, a escolha de vocês, no mínimo 2. Se quiserem acrescentar mais estratégias de distribuição, tranquilo, mas o mínimo é 2, tá? Para ajudar a pensar um pouquinho, né, na construção desses parágrafos, né, temos aqui umas dicas, né? A distribuição, o canal de distribuição é a forma de colocar o produto de vocês no mercado, né? Então, algumas perguntas complementares, tá? Para ajudar vocês a pensar nesses parágrafos, tá? Então, onde o público costuma procurar o produto de vocês, né? É na loja física, na loja digital, né? É só física, é só digital? Isso ajuda a pensar se vocês precisam, né? De estratégia só física, só digital, ou ter as duas, né? E, às vezes, um determinado tipo, né, de produto, eu tenho que distribuir nesses 2 formatos, tanto físico quanto digital. Porque, eventualmente, se eu foco só no digital, os clientes buscam também no físico, eu estou perdendo essa fatia de mercado, né? Não é algo muito apropriado para a empresa, ela vai perder faturamento, né? Agora, se é só digital, né, o cliente compra esse tipo de produto e serviço só pelo meio digital, não fará sentido ter uma loja física, porque eu tenho um custo que não se justifica. Então, né, tem que pensar muito bem, né, o meu tipo de produto, serviço, né, como o meu cliente interage, né, para aquisição, para poder fazer o canal de distribuição correto, né. Estabelecimentos físicos, tá? A questão do ponto de venda, né, detalhar o tipo específico, como acontece, né, essa distribuição no estabelecimento, tá? Detalhado, tá, gente? No caso do estabelecimento virtual, né, o canal de distribuição virtual online, né, como é que é isso? É e-commerce, é rede social, é aplicativo, né? E detalhar como acontece essa compra, né? Essa distribuição até entrega para o cliente final, né? Qual é o processo que acontece lá no e-commerce, né? No site, qual é o processo que ocorre na rede social, como é que é o processo dentro do aplicativo, né? As abas que o cliente entra, né? Como ele faz, finaliza a compra, depois a parte de entrega para o cliente final, como ela ocorre, tá? Então, nós temos aqui algumas questões, algumas perguntas que ajudam vocês a pensar na construção, né, desses parágrafos aí do 4.4, que é a nossa estratégia, né, de distribuição. Tá? Bem tranquilo, né? Só 3 parágrafos aí nesse item. É um dos menores itens aqui da entrega, né, da etapa 3. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tópico? Não, gente? O Arthur colocou sem dúvidas ali no chat. Legal, Arthur. Muito bem. 4.5, localização do negócio. Ah, vocês já construíram a localização do negócio? Melhor ainda, né? Lá no item anterior, vocês já definiram um endereço, né? E esse endereço, agora vocês vão usar aqui para definir o 4.5. Tá? Então, 4.5, localização do negócio. Vamos fazer um parágrafo, né? Falando a respeito da localização. Então, a empresa XYZ, né, escolheu um endereço tal, né, coloca o endereço ali, né, e aí coloca a justificativa. Esse endereço, né, essa localização, neste bairro, nessa rua, foi escolhido por este motivo, né, porque fica próximo de uma área de grande circulação, onde os clientes que compram esse tipo de produto, né, e serviço, né, enfim, estão, né, constantemente circulando, né, em dias úteis, né, há uma grande circulação, aquela região ali central da cidade, por exemplo, né, muito movimento de pessoas, né, circulando naquele comércio, então se decidiu colocar a empresa ali justamente para uma empresa, né, que tem venda física, né, a loja fica aberta, enfim, ou não, né, nós escolhemos essa localização, esse endereço, porque a nossa empresa é uma empresa digital, ela não precisa estar num grande centro de circulação, então pode ser, né, num endereço mais afastado, cujo o preço do aluguel é mais barato, cujo, né, o preço do imóvel é mais barato, né, e a gente atua na internet, aqui a loja, o endereço físico da empresa
é a parte administrativa, né? A empresa estará somente em meio digital fazendo só a distribuição, né? Mas tem um endereço, né? Seja numa estratégia ou noutra, a empresa tem um endereço, né? E justifica a escolha do endereço, tá? Embaixo desse parágrafo vai a imagem do Google Maps, né? Onde tem o ping apontando, né, o endereço da empresa no mapa, tá? Então vai ter essa imagem, em cima, claro, a imagem número tal, mapa da localização da empresa, nome da empresa de vocês, e embaixo do mapa, fonte 2 pontos, a imagem foi em print, né, do Google Maps, vocês vão colocar lá Google Maps como fonte, e aí entre parênteses quando é que foi feito, né, essa imagem, esse print. Tá? No caso de vocês vai ser 2021, né? Bem simples, bem direto. O detalhe aqui é no parágrafo introdutório, né? De colocar, identificar o endereço e justificar o porquê, né? Escolheu aquele endereço, os motivos pelos quais, né, aquela localização foi escolhida, tá? Fundamentar bem, justificar bem, né, os motivos, né? Tá? Para ajudar um pouquinho a pensar nesses motivos, a justificação ali, da justificativa da escolha do local, né? Vocês podem, né, justificar pela infraestrutura, né? Por exemplo, a minha empresa faz distribuição, né, do produto por entrega logística no modal rodoviário, então é importante que a empresa está próxima, né, às grandes vias de escoação de produção, como BRs e RS, né, e é por isso aquela localização. Né. A empresa depende muito de uma boa estrutura, por exemplo, de internet, não pode ter, né, um sinal ruim naquela região mais central da cidade, né. Tem muitas empresas que usam internet, normalmente, né, as empresas de telefonia, de internet, né, cuidam bastante para que não falte, né, sinal ali. Então, por isso, né, é um motivo. Né. Coloquei, ou colocamos, né, a empresa nessa localização, porque fica perto de grandes escolas, né, ou hospitais, ou, né, shoppings, né, que fazem com que haja uma circulação de pessoas aderentes ao meu tipo de produto, ou ao meu tipo de serviço, né? Isso vai aproximar, né, os clientes da minha empresa. Então tem, né, as justificativas para que vocês pensem, né, e possam construir essa justificativa nesse parágrafo, tá? Sempre tem um motivo pelo qual a empresa escolheu aquele endereço, né? Não escolhe de forma aleatória. Então a justificativa é o motivo pelo qual a empresa resolveu se colocar naquele bairro, naquela rua, naquele endereço, tá? São os mais variados motivos, né? E às vezes nunca é um motivo só, né? Diferentes situações. Às vezes ficou perto dos clientes, ficou perto dos fornecedores, né? É de fácil acesso também para os funcionários, né? Às vezes tem uma motivação assim também, né? Então, se colocar no local ermo, né? Distante da cidade, porque o preço é barato, mas os funcionários não conseguem chegar porque não tem, né, nem linha de ônibus para aquele lugar, né? Então, sempre tem motivações justificativas. Tá? Muito bem. O último item da nossa etapa 3, né, componente aí do nosso capítulo 4, é o item 4.6, matriz SWOT, é a avaliação estratégica da empresa de vocês. Tá? Aqui é um parágrafo introdutório e depois o quadro da matriz SWOT. Tá? No parágrafo introdutório, claro, vamos usar lá um determinado autor. Segundo o autor fulano de tal, a matriz SWOT, ela é importante por isso, por aquilo, né? Ela realiza análise dos fatores internos da empresa, forças e fraquezas, realiza análise dos fatores externos da empresa, oportunidades e ameaças. Ponto. A seguir, a empresa XYZ apresenta a sua análise SWOT. Aí logo abaixo vai quadro número tal, né? Tem que ver quantos quadros já teve antes, né? Ele vai colocar, daqui a pouco já teve quadros na etapa 1, quadros na etapa 2, agora aqui o quadro vai ser quadro número 21, por exemplo. Análise SWOT, da empresa, nome da empresa, o quadro, embaixo, fonte 2 pontos, quem é o autor aqui? Vocês que estão fazendo essa análise, então vai ser fonte 2 pontos, autoria própria. Dentro do quadro SWOT, dentro da SWOT, vocês vão colocar 4 tópicos para forças, 4 tópicos para fraquezas, 4 tópicos para oportunidades e 4 tópicos para ameaças. Tá? Então, são 4 elementos, né? 4 tópicos em cada um deles. Não esquecendo que
forças e fraquezas são fatores internos, tá? Então, os fatores internos são aquilo que a empresa tem gestão direta, depende dela. O que ela tem gestão direta? Sobre os funcionários, treinamento, desenvolvimento, né? Sobre as políticas da empresa, os conhecimentos que a empresa detém para realizar o seu produto, serviço, os departamentos de RH, de marketing, de produção, de estoque, tudo que é interno, né, são os fatores internos, e a empresa vai ser, então, mais forte ou mais fraca em relação a esses fatores internos. Ela tem gestão direta sobre eles. Os fatores externos, que são as oportunidades e ameaças, estão fora da empresa. Externo. Quem é que está fora da empresa? Os clientes estão fora da empresa. Os fornecedores estão fora da empresa. Os concorrentes estão fora da empresa. O governo está fora da empresa. O clima, o meio ambiente está fora da empresa. Sindicatos, organismos reguladores, né? O câmbio, o dólar, a economia, a política, tudo isso está fora da empresa. E pode representar, né, uma oportunidade ou uma ameaça. São coisas que a empresa não tem gestão direta, né? Ela não consegue gerir, né? Não consegue tomar decisões sobre. São os fatores externos. Tá? 4 em cada um. E cuidem, gente, para não colocar, né, como uma força, uma fraqueza, coisa que é externa da empresa. Né? E nem ao contrário, né? Coisas que são externas, não colocar o que é interno aqui. Né? São erros comuns, né? Às vezes, né, faz a confusão do que é interno, do que é externo, né? Ele troca um pelo outro. Tá? Outra coisa que o pessoal às vezes esquece é 4 tópicos de força, 4 de fraqueza, 4 de oportunidade, 4 de ameaça, né? Às vezes o pessoal faz lá 3 de força, faz 2 fraquezas, 1 oportunidade, 1 ameaça. Então, ficou totalmente incompleto, era 4 tópicos de cada um, tá? Não 4 no geral, né? 4 de cada um, certo? Basicamente é isso. Tenho certeza que a matriz SWOT não é novidade para ninguém, né? Vocês veem isso aí lá no primeiro ciclo, né? Então, é uma ferramenta nova, né? Vocês veem isso lá na administração de marketing, veem isso também lá, ou em OSM, né? Ou em planejamento estratégico, né? Então, uma ferramenta que aparece em mais de uma disciplina lá no primeiro ciclo, e aqui, né, a gente utiliza em plano de negócios, né, como um item de análise, né, no 4.6 da empresa de vocês. Antes do nosso intervalo, quero saber de vocês, gente, fechou? Ficou tranquilo aqui o entendimento do passo a passo da etapa 3, nosso capítulo 4, que vai do item 4.1 até o 4.6. Ficaram com alguma questão a perguntar? Ana Paula colocou no chat ali que está tranquilo para ela. Arthur colocou no chat sem dúvidas. O Vinícius também tranquilo. Legal, Vinícius. O Vinícius acho que agora deu uma estabilizada na internet, né, Vinícius? Não caiu mais. Caroline relatou tudo certo no chat. Muito bem. Então, gente, agora a gente faz o nosso intervalo, então, né? Vamos fazer um intervalo de 15 minutos para vocês tomarem um café. E aí, no retorno do intervalo, a gente faz a nossa chamada. Sempre lembrando, né, é importante, no retorno da chamada, se puderem, né, não sair da conexão aqui, porque quando o retorno da chamada já estão na conexão, né, já estão aí para responder a chamada, né. Às vezes a gente faz a chamada, quando vê, saiu da conexão, aí voltou, né, do intervalo, já tinha passado o seu nome, sempre gera um pouquinho, né, de confusão lá da chamada, se o retorno, né, acontece porque saiu da conexão. Claro que tem algumas situações que não tem como evitar, né? Às vezes a gente está no 3G, no 4G, tem que poupar os dados aí, às vezes precisa sair durante o intervalo, mas aí tranquilo, tá? Só nos casos aí que, de repente, a internet é estável, não tem maiores problemas, né? Permaneçam para não ter esse problema. Então, 10h32, daqui a 15 minutos, retornamos para a chamada e depois reunião dos grupos, né? Para a construção da etapa 3, tá, gente? Durante o intervalo, eu só fecho o microfone e a câmera,
no retorno eu abro para a gente poder, então, dar continuidade. Até daqui a pouco, gente.